Olá, investidor, tudo bem com você? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais um podcast aqui no canal do Bolsa Fácil. E no nosso encontro de hoje eu quero te dar algumas dicas sobre como você pode ficar por dentro das notícias econômicas que podem te ajudar bastante aí nas suas tomadas de decisões nos seus investimentos. Então, vem comigo para você aprender. Se você está começando na Bolsa de Valores, você provavelmente vai ter se deparado com o calendário econômico. O que é o calendário econômico? Todos os dias, praticamente, se a gente considerar Brasil, Estados Unidos, os principais países da Europa, os principais países da Ásia, essas praças do mercado financeiro, eles soltam dados importantes da economia. A gente tem, por exemplo, dados de inflação, do PIB, de balança comercial, do desemprego, de taxa de juros e assim por diante. Então, o calendário econômico, vários sites aí de economia, eles trazem para a gente o calendário econômico para você poder ficar de olho nos principais assuntos do dia, nos principais assuntos que vão ser lançados no mercado. E dependendo desse dado, dependendo da relevância e do impacto dessa notícia, tende a mudar o mercado, tende a trazer bastante volatilidade, principalmente se você faz operações ali no curto prazo, no day trade. Você vai ver, por exemplo, que o payroll, sempre na primeira sexta-feira do mês, que é uma notícia que traz aí informações sobre a taxa de desemprego nos Estados Unidos, que é um dado bastante importante. Você vai começar a notar que o payroll é uma notícia que, quando ela sai, ela traz bastante volatilidade no mercado. Eu gosto de utilizar, para acompanhar o calendário econômico, o site da Investing. Por quê? Estou bastante acostumado. Esse calendário econômico, como eu falei para você, está disponível em vários sites de economia, até em sites em inglês. Agora, o site da Investing é o br.investing.com. Esse calendário econômico ele vem em português. Você consegue filtrar as notícias de quais países você quer acompanhar e também o grau de relevância dessas notícias. Eu gosto de acompanhar as notícias mais relevantes, mais importantes do Brasil e dos Estados Unidos. E outra coisa bacana que traz no calendário do site da Investing é que ele traz uma explicação sobre o que é aquela notícia. Por exemplo, o payroll, que ele vai trazer a folha de pagamentos não agrícola dos Estados Unidos. Se você está começando na Bolsa, muito provavelmente você não sabe o que é o payroll e como ele funciona. Então, lá no site da Investing tem um resumo daquela notícia. Logo num primeiro contato, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, é muito provável que você fique boiando, que você não entenda o que é aquele dado econômico, o que significa, por exemplo, um PIB, uma inflação, um desemprego, uma taxa de juros, mas ao longo do tempo, você vai se acostumando, você vai absorvendo aquele conteúdo e esse resumo de cada notícia também te ajuda a interpretar esses dados, se eles vão sair positivos, negativos, se eles podem acelerar, estimular a economia ou se pode ser um banho de água gelada para retrair a economia. O que é importante? É você não ficar tão nervoso, tão preocupado no começo, que eu particularmente comecei em 2011, a minha primeira formação foi propaganda e marketing, não sabia nada de economia, de números aí, de mercado financeiro, então eu ficava boiando. Mas é importante você saber que todo assunto novo, no começo, vai ser difícil, mas se você não desistir, se você seguir acompanhando, ao longo do tempo você absorve e você não fica mais tão aflito ali, tão preocupado com aquelas notícias, porque você vai conseguir lidar com essas informações. Outra dica para você, esse foi um erro do começo da minha carreira como trader, como investidor na Bolsa. Eu queria acompanhar todos os sites possíveis e imaginários no mundo que falavam sobre economia. G1, a parte ali de economia da Globo, Valor Econômico, Infomoney, Investing, Bloomberg, tem tantos aí que eu nem lembro de cabeça. O que acontece? Você vai ficar praticamente doido, porque as notícias elas se repetem e aquele excesso de informação ele nem é produtivo. Porque chega uma hora você cansa, principalmente quando você vai ler de economia e também, às vezes, economia envolve ali assuntos políticos que também interferem na Bolsa de Valores. É um assunto pesado, é um assunto difícil.
eu chegava a ficar mais de 3 horas por dia lendo jornais na internet. Era extremamente desgastante, era extremamente difícil e não é produtivo, porque chega uma hora, o seu cérebro não raciocina mais, você não consegue mais processar aqueles assuntos. A recomendação que eu te dou é que você escolha um site de cada vez e, geralmente, escolha um site que tenha o app no celular, que você consiga organizar as suas notícias. Eu tenho o aplicativo da Investing no meu celular, você consegue, da Jovem Pan também é interessante. Você tem ali, você consegue colocar últimas notícias, notícias de ações, notícias de economia, notícias de política. Dentro do aplicativo você consegue escolher o canal que você quer acompanhar ali daquelas notícias. E eu gosto de ter isso daí no celular para poder consumir esse conteúdo no horário que você esteja tranquilo, que você tenha tempo, que você está com a cabeça relaxada, de repente sentado aí no sofá ou no intervalo do seu trabalho, você pode abrir ali o aplicativo, você tem tempo, você tem tranquilidade, você está relaxado para poder ler aquelas notícias, ficar por dentro, poder absorver o conteúdo. Isso aí vai funcionar mais do que de repente você, de manhã, que você tem 1 milhão de coisas para resolver, sua cabeça está a 1000, o tempo correndo contra você, você vai abrir um site de notícias de economia, você vai querer ler rápido, é muita coisa, é um assunto pesado, você não consegue entender e você tem que acelerar ali o consumo de notícias porque você tem trabalho para fazer, então não adianta. Separa um horário do seu dia, é importante que você tenha uma rotina, um horário todos os dias para você dar uma parada, você conferir essas notícias do mercado financeiro, mas que seja um momento tranquilo, que você esteja com a cabeça livre para que você possa absorver essas notícias. Outra coisa que acontece também quando você cai de paraquedas na bolsa e você começa a acompanhar essas notícias, você não entende nada. Mas pensa assim, que você vai começar a assistir uma série, que você vai começar a assistir uma novela. Nos primeiros capítulos, os pontos de ligação eles ainda vão ficar desconexos. Você não vai entender muita coisa ali do enredo, da história. Mas a partir do momento que todo dia você vê um capítulo, você faz aí a sua leitura das notícias, depois de algumas semanas é como se os elos da corrente eles se ligassem, que você conseguisse conectar os assuntos e aí você vai ficando por dentro do cenário econômico. Acredito que um trader, um investidor, você não precisa ser mestre, PhD em economia, não precisa saber todos os assuntos a fundo, mas é importante você não ser completamente alienado. É importante você ter uma ideia, você ter uma noção, principalmente aí uma visão macro das principais tendências, dos principais drivers, um assunto bastante importante. Se sobe taxa de juros nos Estados Unidos, devido a uma elevação da inflação que o Fed precisa subir os juros para controlar a inflação, isso é uma tendência, isso é uma notícia macro bastante importante, porque a renda fixa nos Estados Unidos vai pagar melhor em dólar. Isso aí tende a drenar o dinheiro de todas as economias. Isso é importante, é você ter essa ideia, essa visão macro, por exemplo, uma eleição presidencial no Brasil, nos Estados Unidos, alguma coisa importante, um cenário aí como a gente teve o desenrolar da pandemia, agora um eventual conflito na Ucrânia e também Israel, você ter essa ideia, essa noção macro para você ver como que pode afetar o mercado no contexto geral. Uma coisa que eu fazia muito errado, comecei nos meus primeiros anos aí, 2011, 12, 13, 14, que eu ainda era focado no mercado de Forex, que é o mercado internacional de câmbio, eu queria descobrir uma justificativa por qualquer e todo movimento que acontecia no mercado. Então, o euro subiu forte contra o dólar. Por que que isso aconteceu? Então, eu ficava doido, às vezes de tarde, que o mercado já estava para fechar ali, sem liquidez, sem volatilidade, mexendo, e eu queria saber a justificativa por que que aquele movimento aconteceu. E, sinceramente, para você, a mídia, a imprensa, eles acabam buscando justificativas ali para o dia que às vezes não faz muito sentido, sabe? Parece que se você tem uma ideia macro, você sabe, por exemplo, uma tendência de alta, você sabe que o gráfico ele pode subir no longo prazo, mas você sabe que essa subida, muito provavelmente, ela não vai ser direcional, ela vai ser do fundo ao topo numa esticada só.
muito provavelmente sobe, corrige. E aí, se você quer saber o total motivo de cada queda dessa, então você acaba ficando mais louco ainda. Porque você perde mais tempo buscando justificativas que às vezes são infundadas aí pela imprensa, não faz o menor sentido os comentários ali do porquê que subiu, do porquê que desceu, quando na verdade era um movimento natural ali do mercado que já era esperado, ajuste de posição, entrada de novos players, etc. Então, é importante, a ideia, né, o contexto desse podcast, é importante te dar algumas dicas sobre como você pode acompanhar as notícias de forma ponderada. Não acho legal você que investe na Bolsa de Valores ficar completamente alienado, não faz a menor ideia do que está acontecendo na economia do Brasil, Estados Unidos e do mundo, mas também você não precisa ser o louco aí de ficar o dia inteiro, como no começo eu ficava muitas horas tentando entender cada movimento do mercado, cada assunto a fundo, porque não vai dar certo. Vai confundir a sua cabeça, vai ser cansativo, estressante e pouco produtivo. Uma outra dica que eu te dou também se você vai fazer o filtro ali do calendário econômico, começa pelo Brasil e pelos Estados Unidos. Brasil, porque é importante a gente ficar por dentro das notícias de economia, já que a gente mora aqui no Brasil. E as notícias de economia dos Estados Unidos são as mais importantes do mundo, porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo, que tende a influenciar todos os mercados, principalmente o dólar, que é a moeda mais utilizada a nível global. Se você quiser começar de cara, por exemplo, acompanhando Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Japão, Nova Zelândia, Austrália, China, você não tem experiência, você não tem conhecimento, você vai querer processar, querer analisar todos esses dados, não vai dar certo. Eu hoje, que eu comecei em 2011, aqui 2013, 2023 agora, 12 anos aí de mercado, eu hoje acompanho as notícias só do Brasil e dos Estados Unidos, porque o resto que é menos relevante você consegue pegar, né, na nuvem, você consegue pegar aí nos comentários. Então imagina você que vai começar querendo ficar por dentro de todos os países, de todos os assuntos, de todas as notícias, também não vai dar certo. Vai ser uma carga extra de trabalho que você também não precisa saber todos esses detalhes. E aí, você também tendo um site de notícias para acompanhar, você vai se acostumando com a redação daquele jornal, você já sabe onde buscar as notícias que você quer, você já sabe como é que funciona. E essa recomendação, acompanhe um site, um aplicativo de cada vez. Vamos pensar aqui, você começou a acompanhar o Jornal X, passou um mês, 2, você não está gostando, você vê que faltam alguns assuntos, que você fica meio perdido, você pode trocar, faz um teste, nesse outro aplicativo de notícias aí para 1, 2 meses, até que você, testando entre eles, vai chegar num que é o ideal para você, que funciona bem aí no seu celular, que você gosta da linha editorial, da forma como eles escrevem, e já vai ser mais do que suficiente, porque como eu te falei, né, de repente você quer acompanhar aí 5, 6 sites de notícias, sai uma notícia da Petrobras. Se é uma notícia realmente importante, ela vai ser repetida em todos os outros sites. E aí, vale mais a pena você ler aquela notícia no site que você gosta. Às vezes tem sites também que a notícia vem muito extensa e alguns sites trazem um resumo. Isso também é interessante, porque no resumo fica só o que realmente importa e você consegue consumir em menos tempo. Então, vai pesquisando, vai fuçando, na hora que você achar um site, um aplicativo de notícias que você gosta, usa só ele, que já vai ser mais do que suficiente para você ficar por dentro do mercado, tá certo? Espero que você tenha gostado dessas dicas, que é um assunto importante para todo investidor ficar por dentro da economia. Se você gostou desse podcast, deixa a sua curtida aqui no YouTube. Se você estiver ouvindo pelo podcast do Spotify, peço que você classifique com 5 estrelas para ajudar na divulgação desse material. E se caso você quiser começar a investir na Bolsa de Valores, eu tenho meu curso online Bolsa Fácil, onde eu te explico toda a minha estratégia para você montar uma carteira eficiente de ações aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Te ensino a mexer na plataforma, abrir a sua conta nas corretoras, analisar os fundamentos das companhias, análise gráfica, e também tem um módulo lá sobre calendário econômico, onde eu explico passo a passo as principais notícias para que você possa entender e saber como elas podem influenciar no mercado financeiro, tá certo? Grande abraço para você, sucesso e até o nosso próximo podcast.
Música